Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Introdução da lição. O evangelista Lucas muito descreveu sobre a realização de curas e milagres, demonstrando o grande amor de Jesus sobre as doenças e a morte. Nesta lição, estudaremos sobre a origem das doenças, a relação entre pecado, doença, o diabo e a fé. Identificaremos na Bíblia as situações sintomáticas das doenças. Conheceremos a autoridade e o poder de curar em nome de Jesus Cristo. E finalizando o nosso estudo, compreenderemos a cura divina na cruz do Calvário. Item número 1, origem das doenças. No princípio da criação, Adão e Eva não eram imortais pelo fato de terem sido criados a partir do barro, uma matéria. E como toda matéria se degenera, se degrada, quando eles decaíram pela desobediência a Deus, ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer por ordem do Senhor, nosso Deus, foram expulsos do jardim do Éden e vedado a eles qualquer acesso à árvore da vida eterna. Presume-se que na criação de Adão e Eva, Deus intencionava dar a eles a bênção da vida eterna, através do acesso à árvore da vida, se tão somente obedecessem integralmente o Senhor. Logo, nós temos aí que a queda do homem pelo pecado ensejou o afastamento do homem de Deus e, com isso, também uma sentença pesada relacionada à morte física e espiritual. Com o pecado da desobediência de Adão e Eva, vieram por herança sobre toda a humanidade as dores, sofrimentos, doenças, injustiças e, entre outras, a mais dramática consequência malévola do pecado, a morte física e a morte espiritual. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Das consequências malévolas do pecado original, a doença manifesta toda a nossa limitação física, emocional e espiritual. Na doença, somos confrontados com a nossa inevitável mortalidade, impotência e ignorância das realidades espirituais. A doença é um fator de grande conflito para a nossa mente racional, um grande desafio para a nossa fé, um dos profundos mistérios de Deus na vida do cristão. E nesse sentido, a doença atinge a todos, ricos e pobres, mestres e alunos, médicos e pacientes, protestantes, católicos, espíritas, justos e injustos, assim, de forma universal, a doença recai sobre todos, inclusive naqueles que creem e servem a Deus.
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos 43 a 45, diz assim a palavra de Deus: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, todos nós estamos debaixo do mesmo sol, a mesma chuva, estamos na condição de sermos pecadores, com uma diferença de que aqueles que creem em Jesus são redimidos das consequências dos pecados, e por isso nós estamos também sujeitos às intempéries da vida que ocorre debaixo do sol. Os estudiosos antigos da Bíblia Sagrada e os pensadores modernos da teologia chegaram à conclusão de que o pecado original, ou seja, a desobediência de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, se configurou com a causa raiz comum para a universalidade da doença sobre todos os homens de todas as gerações. A criação, por causa do pecado, ela geme. E aí nós estamos falando no sentido de toda a criação. Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, por causa do pecado original, desobediência de Adão e Eva. Por isso, toda a humanidade sofre as consequências das sentenças dadas lá no Jardim do Éden a Adão e Eva por causa do pecado, da desobediência. Vamos agora para o item número 2 da lição, falar sobre a relação entre pecado, doença, o diabo e a fé. E aí eu peço desculpas aos nobres alunos, porque não foi atualizado aí o título do item 2. Mas o título do item 2 é a relação entre pecado, doença, o diabo e a fé. Será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? E aí nós vamos agora, neste item 2 da lição, exatamente responder a estas perguntas. 4 perguntas. Será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? É a doença um castigo de Deus àquele que pecou? Será que o crente que adoece é fraco na fé? Existem doenças resultantes da ação do maligno? Então, nós vamos fazer o estudo dessa relação pecado, doença, diabo e fé, exatamente respondendo a essas questões. E para responder a estas questões, em primeiro lugar, não podemos negar que existe uma conexão vital entre o pecado e as doenças. Por quê?
Porque muitos pecados consumados pelo homem, ou seja, pelo ser humano, produzem doenças. Como, por exemplo, o homem promíscuo nas práticas sexuais ilícitas será tomado de doenças venéreas. O ser humano que é dominado pelo vício da bebida alcoólica provavelmente será cometido de cirrose hepática ou outras doenças degenerativas que podem provocar a morte. Ou seja, todo pecado relacionado a um determinado ataque ao organismo, ao corpo, tem uma consequência que é a doença. E por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que eles deveriam manter íntegro e irrepreensíveis corpo, alma e espírito até a vinda do Senhor. Então, o pecado que agride o corpo certamente vai causar doenças. Existe ainda as doenças que são da ação direta do maligno sobre as pessoas, impondo sofrimento aos homens. Então, uma possível origem da doença é o pecado. Outra possível fonte de doenças é a ação do maligno. Agora, embora a Bíblia Sagrada nos ensine que a origem da doença está no pecado, que a Bíblia fala isso em determinadas ocasiões, nós também temos que reconhecer que nem todo doente está doente porque pecou, como foi o caso de Jó. Jó, o diabo teve uma autorização permissiva de Deus para atacar a saúde de Jó. Teve uma ação do maligno sobre Jó, causando-lhe doenças. Então, a doença pode vir não só do pecado perpetrado por um ser humano, como também da ação do maligno. Então, nós temos que reconhecer que nem todo doente está doente porque pecou. Como se fosse castigo de Deus. E que também não se pode relacionar uma doença à falta de fé. Pessoas cheias de fé adoecem e morrem. Ou seja, tem pessoas também que não têm nenhum pecado, no sentido de estar realizando, né? Está na prática do pecado. Nós não podemos dizer que não temos pecados, porque senão a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Mas tem pessoas que não estão na prática do pecado e também ficam doentes. Portanto, nós temos então estas 4 fontes aí relacionadas à questão da doença. Respondido então essa relação, vamos falar dentro desse contexto, né, entendendo que as fontes das doenças vêm do pecado original de Adão e Eva, porque aí tudo decaiu, como nós vimos nos slides anteriores. Pode vir da ação do maligno, pode ser uma causa do próprio enfraquecimento do corpo, do envelhecimento, aí não vem pecado, e pessoas que estão cheias de fé também adoecem e morrem. Então, a fé é muito importante na vida espiritual de uma pessoa, mas nem todas as pessoas que têm fé vão estar imunes a uma doença ou outra. Vamos para o item 3 da lição e agora falar das situações sintomáticas da doença. O ministério de Jesus, ele se apoiou em 3 pilares. Né? Em 3 pilares. O ministério de Jesus se apoiou em 3 pilares, aos quais nós podemos mencionar a pregação sobre o reino de Deus,
o ensino da palavra de Deus e a cura. Porque a cura ratificava exatamente as mensagens que o Senhor pregava e ensinava. Jesus, ele por compaixão dos que sofriam com as doenças, as curava. Ou seja, curava as pessoas. E essa cura vinha através do perdão dos pecados, vinha através da fé das pessoas e do amor de Deus. Nós falamos aí a compaixão, o amor, porque a compaixão é se colocar no lugar do outro. E do amor de Deus, que é inerente, ou seja, é próprio, é um atributo de Deus, né? Um atributo moral de Deus, o amor. Deus é amor. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados por Jesus em sua condição humana, ou seja, quando ele estava aqui na Terra, através do Espírito Santo, confirmava para as pessoas a sua credencial e legítima condição de ser o Messias prometido que veio salvar a humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, fala exatamente dos pilares do ministério de Jesus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E nessa condição, nós vamos agora, em alguns casos, ler sobre os textos mencionados, em outros não, porque o tempo não nos permite isso. Mas nós vamos agora ver algumas situações sintomáticas das diversas partes da doença. E respondendo aquelas 4 questões, né, que foi estabelecida no início lá do item 2, que eu vou repetir agora. Será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? É a doença um castigo de Deus àquele que pecou? Será que o crente que adoece é fraco na fé? Existem doenças resultantes da ação do maligno? Então, agora, todo o exemplo que nós vamos dar aqui, nós vamos mencionar o que foi que causou aquela doença naquela pessoa. E aí subtende-se que nós estamos respondendo a estas questões que eu mencionei, que eu fiz agora a indagação. Então, a primeira situação sintomática é o pecado gerou a doença na pessoa. E nesse sentido, nós temos a cura de um paralítico no tanque de Betesda, enfermo havia 38 anos. E também temos a cura de um paralítico em Cafarnaum, aquele que desceu do teto. Nesses 2 casos, o texto é muito longo, nós não vamos ler, mas você pode ler João, capítulo 5, primeiro, paralítico no tanque de Betesda. João, capítulo 5, versículos 1 a 18. E Marcos, o outro, paralítico em Cafarnaum, Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Você pode ler esses 2 textos, falando desses 2 eventos. Lembrando que no nosso blog, www.proflucasneto.wordpress.com, nós temos lá as notas de aula e também estes slides de apresentação em que você pode fazer o estudo, acompanhamento, apresentação em sala de aula, se assim for decidido por você. Então, nos 2 casos, a cura das doenças deles veio concomitante com o perdão dos pecados. E aí, nós podemos presumir uma relação de que estes homens pecaram, por isso estavam sofrendo a doença no corpo. O maligno,
Um segundo caso, né? Então, o pecado gerou a doença na pessoa. Uma segunda situação sintomática, o maligno gerou a doença na pessoa. Então, Jesus realizou muitas curas por causa da opressão do diabo. É a primeira coluna aí na esquerda dos slides. E isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículos 36 ao 38, que diz assim: Esta é a palavra de Deus, que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de tudo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Um outro caso registrado na Bíblia é a mulher encurvada. Jesus curou uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. Isso está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículos 10 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 10, capítulo 13, versículos 10 ao 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Então, observe que no versículo 11 diz assim: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E o outro caso é o do jovem possesso. Jesus curou um jovem possesso desde a infância. Portanto, aqui, o maligno gerou a doença na pessoa. Depois nós temos, agora uma relação com a fé, a ação da fé da pessoa diante da doença. Uma pessoa doente, mas essa pessoa com tanta fé em Deus, não em homens nem em objetos, mas em Deus, recebeu a cura do Senhor Jesus. E o primeiro texto que nós temos aí, ou seja, que Jesus curou em resposta à fé do doente. Como foi o caso da mulher com fluxo de sangue havia 12 anos. Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, do Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 19 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Um outro caso foi quando ele não curou as pessoas que estavam doentes de uma determinada localidade por causa da incredulidade. As pessoas não tinham fé. Então, a incredulidade do povo de Nazaré
seja, Jesus não curou por causa da incredulidade do povo, como foi o caso quando Jesus pregou em Nazaré. Houve também um caso que havia fé autêntica e não houve cura, como foi o caso do apóstolo Paulo, que não foi curado do espinho na carne. O apóstolo Paulo fez várias súplicas ao Senhor para que ele retirasse o espinho na carne, e alguns estudiosos acreditam que era uma doença, e nesse sentido, a resposta de Jesus para o apóstolo Paulo foi: a minha graça te basta. Então aí o apóstolo, homem de fé, de muita fé, não foi curado do espinho na carne. Outra situação sintomática é que a doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu. A doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu. Um caso narrado na Bíblia nos leva a pensar que Deus resolveu levar um homem santo, cheio do Espírito Santo, para o céu, por conta de uma doença. Isso está no segundo livro de Reis, ou dos Reis, melhor dizendo, capítulo de número 13, versículos 14 ao 20, que diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais a Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. No versículo 20 diz: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Então, presta atenção aqui que no versículo 14 ele diz: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer. E no versículo 20 diz: morreu Eliseu e o sepultaram. Então, Eliseu também, um homem de fé. Quantos milagres foram realizados através de Eliseu? Mas ele morreu de uma doença. Em outros casos, a doença existiu para a glória de Deus, até mesmo a morte. E nós temos aí 2 casos proeminentes nesse sentido, que foi a cura de um cego de nascença, quando Jesus disse que aquela cura é para a glória de Deus. E a doença de Lázaro, que culminou com a sua morte, e depois ele ressurgiu, ele ressuscitou, e Jesus também disse que este fato aconteceu para a glória de Deus. Então, algumas doenças podem ser para a glória de Deus. Então, observe que as situações sintomáticas, elas podem responder naquelas questões, pode ser através do pecado, que gerou a doença na pessoa, o maligno gerou a doença na pessoa, a ação da fé diante da doença pode ter cura ou não, isto é mistério de Deus, é desígnio de Deus. Às vezes muitas pessoas perguntam: onde tanta fé e não foi curado? E não foi curado porque é prerrogativa do Senhor.
conceder ou não a cura. E a doença gerou a morte de Eliseu e a doença existiu para a glória de Deus. Vamos agora para o item 4 da lição, e aí nós já vamos caminhando para o final da nossa aula. Jesus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade lhe foi outorgada pela unção do Espírito Santo. E é na unção do Espírito Santo que Jesus cura. Que Jesus cura, Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. O evangelista Lucas, com maestria, ele narra pelo menos 15 ocasiões de curas. E também narra 2 ressurreições, onde Jesus demonstrou o seu poder sobre as doenças e também sobre a morte. Então, nesse sentido, quem cura é Jesus Cristo. Quem cura não é uma denominação, alguma instituição, alguma personalidade, não. Quem cura é Jesus Cristo, usando seus servos para que as pessoas sejam curadas. E nesse sentido, nós vamos agora apenas mencionar, que não há tempo para fazer a leitura de todas a leitura de todos os textos destas curas, né? Mas em Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Está falando aqui de Jesus. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E assim, mencionando pelo menos aí as 15 ocasiões ou mais, nós separamos esse daí. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou muitas moléstias. Jesus curou leprosos. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Jesus curou o homem da mão ressequida. Jesus curou muitos enfermos. Jesus curou o servo do centurião. Jesus curou o endemoniado Geraseno da possessão. Jesus curou a mulher com a hemorragia. Jesus curou o jovem possesso. Jesus curou o demoniado e mudo. Jesus curou a mulher encurvada. Jesus curou o homem droga. Jesus curou os 10 leprosos. Jesus curou o cego de Jericó. E tantos outros sinais, prodígios, curas e milagres. Demonstrando, então, que Jesus tem toda a autoridade para curar pela unção do Espírito Santo. E aí, ele também realizou aí várias ressurreições, mas 2 delas. A filha da viúva de Naim, que já estava a realizar o sepultamento, seu filho, e Jesus ressuscitou. E o filho de Jairo também, né? Sem também falar em Lázaro, nós já falamos, e outros mais. Portanto, Jesus tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra para realizar as curas. Vamos para o item 5, o último item da lição, em que nós vamos falar sobre a cura divina na cruz do Calvário. E aqui é o tema central da lição. Então, primeiro, nesta lição, nós procuramos demonstrar a questão de que essa
de onde veio a doença, lá do pecado original, e isso sentenciou toda a humanidade, de geração a geração, a ter doenças, independente de quem esteja debaixo do sol. Estão, vamos dizer assim, sobre esse risco. Depois nós falamos da relação da doença com a fé, com o diabo e com o pecado. Falamos que Jesus, no seu ministério, um dos pilares é exatamente a cura, pela unção do Espírito Santo, tendo ele compaixão e amor das pessoas, porque ele sofria também com as pessoas. E isso é de uma lei espiritual lá na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário foi que Jesus estabeleceu não só a cura física na expiação, ou seja, ele nos substituiu, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ou seja, o profeta Isaías, no capítulo 53, capítulo 4, versículo 6, ele fez uma profunda meditação espiritual e material sobre o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa profundidade de meditação espiritual foi exatamente, ou seja, na cruz do Calvário existe a cura física e a cura espiritual, a nossa cura física e a nossa cura espiritual sacramentada. Isaías 53, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim. Não, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto, na realidade, no sentido da cura física na expiação, trata-se de uma vitória, a nossa vitória sobre as enfermidades, pela fé, que é corroborado lá pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 17, que menciona exatamente esse texto de Isaías. Ele diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Portanto, aqui há uma prerrogativa de Jesus em curar as pessoas. Foi lá na cruz do Calvário que ele colocou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre si todas as nossas doenças. E por isso ele tem a prerrogativa de nos curar ao nosso clamor, à nossa oração. Mateus aqui aplicou o texto de Isaías para dizer: olha, foi lá na cruz do Calvário que Jesus estabeleceu a cura física, o poder sobre as doenças, o poder sobre a morte. E é nesse sentido que a nossa vitória foi realizada sobre a doença. Porque nós temos hoje a capacidade de orar a Deus de manhã, de tarde, ao meio-dia, à meia-noite, de madrugada. E ele vai ouvir a nossa oração.
e vai atender o nosso clamor e vai nos curar fisicamente nesse sentido. E se Jesus não tivesse tomado sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas doenças, nós não teríamos esse poder, no nome de Jesus Cristo, de declarar a cura de uma pessoa, de clamar a cura de uma doença que uma pessoa possa estar acometida. Jamais poderíamos fazer isso se Jesus não tivesse levado as nossas doenças. Adão e Eva decaíram pelo pecado, como nós já falamos, da desobediência. E com isso eles perderam, em primeiro lugar, uma comunhão plena com Deus. Seus corpos se revestiram de corrupção, assimilando fraquezas, dores, doenças e morte física. E é o que nós sentimos hoje. Logo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, neste contexto, como já falei, ensejou a nós a cura física de nossas enfermidades, segundo a vontade determinativa de Deus. E se eu estou doente e oro ao Senhor, clamo ao Senhor, e Ele, na sua vontade determinativa, como fez em vários casos que nós mencionamos aí, eu sou curado. E se Ele não tivesse levado as nossas doenças, as nossas enfermidades na cruz, não haveria esta possibilidade. Jesus, ele chega ao nosso planeta. E o que é mais lindo é isso, com relação às doenças. Ele chega ao nosso planeta, realiza as curas físicas por compaixão. E assim os efeitos do pecado através de doenças no corpo são eliminados. A pessoa está com câncer, a pessoa ora com fé, Jesus concede-lhe a cura, está eliminada aquela doença, que Jesus levou na cruz. E é com essa autoridade do nome de Jesus Cristo que nós temos esta cura física. Agora, sabe quando é que vai ser o auge da cura física do nosso corpo? Nosso corpo não estará mais sujeito a qualquer tipo de dor ou doença? Será no arrebatamento. Quando os nossos corpos serão transformados de um estágio corruptível para um estágio incorruptível, caracterizando um corpo livre de qualquer tipo de doença, porque no céu não teremos doenças. Então, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, nós vamos, aqueles que estiverem vivos, terão seus corpos transformados de um corpo corruptível, sujeito a doenças, para um corpo incorruptível, agora não mais sujeito a doenças, a nenhum tipo de consequência do pecado. Foi aí que foi estabelecido a cura física na expiação. Foi aí na cruz do Calvário que há essa relação entre a cura física e a salvação. Mas também na cruz do Calvário foi estabelecido a cura espiritual. Também na expiação. Porque Jesus ele morreu como oferta pelo pecado. Tendo seu sacrifício de cruz levado sobre si também os nossos pecados, nossas transgressões. Porque a Bíblia, ela define pecado como a transgressão da lei. E Jesus levou sobre si também os nossos pecados. Todos os pecados da humanidade estavam lá, na cruz também. Ele carregando esses pecados, substituindo a nós. E nesse sentido, ele pagou totalmente a nossa dívida, nos dando então o perdão destes pecados que ele estava carregando, os nossos pecados, porque quem deveria estar lá na cruz éramos nós e não ele. Mas ele carregou esses pecados, pagou essa dívida, nos deu então o perdão e com os nossos pecados perdoados, nos reconciliou com Deus Pai. Porque a humanidade se afastou de Deus por causa do pecado. E a partir dessa reconciliação,
se eu continuo a minha vida de santificação, de consagração a Deus, então eu tomo imediatamente aqui na terra posse da vida eterna e terei no céu a vida eterna no sentido pragmático, na prática. Então, neste contexto, nós temos que observar que Isaías 53, 4 e 5, que nós lemos, tem um foco direcionado também para a cura espiritual. Ou seja, nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor. Porém, a nossa iniquidade recaiu sobre Jesus. E por esta causa, Cristo nos salvou e nos concedeu vida eterna. A nossa morte física não é o fim, mas o começo de uma nova vida, por causa dessa cura espiritual. Quando morremos fisicamente, voltamos para o pó, ali inicia a nossa nova vida, agora no céu, nas mansões celestiais, na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. E, portanto, a explicação que nós temos para esse texto de Isaías 53, onde Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades e os nossos pecados, se reveste desses dois ramos. A cura física, que estabelece o poder e a autoridade de Jesus para nos curar, porque se assim se ele não tivesse levado essas nossas enfermidades na cruz, jamais poderíamos orar e ser curados. E também esse viés da cura espiritual, que aí nos leva para a vida eterna. Concluindo então a aula de hoje, é no poderoso nome de Jesus que temos o poder e autoridade para realizar sinais, prodígios, curas e maravilhas, milagres. Ou seja, é com essa autoridade que nós temos a capacidade de nos curar das enfermidades, no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós temos vida eterna. Jesus virá em breve para retirar a sua igreja deste mundo. E por isso, estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois assim estaremos livres, definitivamente, das enfermidades que há no mundo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.